Falaremos agora e nas próximas videoaulas sobre os carboidratos. Os carboidratos são as moléculas mais abundantes no planeta. E isso acontece porque uma grande quantidade de carboidratos acaba sendo produzido durante o processo de fotossíntese pelas plantas. Então, a cada ano, uma grande quantidade de CO2 e de água são convertidos em moléculas que são carboidratos, como é o caso da celulose e de outros produtos vegetais. Mas os carboidratos, eles não estão presentes somente nas plantas, né? Eles estão distribuídos e são necessários em todos os organismos vivos. São importantes como moléculas de reconhecimento celular, fornecem energia para os organismos vivos. Então, eles são muito frequentes em todos os organismos vivos. Estruturalmente, os carboidratos, eles são chamados de polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, porque são moléculas que vão apresentar ou a função aldeído ou a função cetona em um dos seus carbonos, e ainda os demais carbonos na sua estrutura, eles vão ser ligados a hidroxilas. Por isso o nome polihidroxi, relacionado à grande quantidade de hidroxilas nos demais carbonos. Esses carboidratos, eles têm uma fórmula empírica, que é o CH2ON, sendo que o N vai variar de acordo com o número de carbonos contido nesse carboidrato. Além disso, os carboidratos ou açúcares derivados podem apresentar também na sua estrutura elementos como o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, conforme veremos mais adiante. Os carboidratos, eles podem ser classificados quanto à quantidade de resíduos de açúcar presente na sua estrutura. E dessa forma, eles são chamados de monossacarídeos, ou oligosacarídeos, ou polissacarídeos. Os monossacarídeos são aqueles açúcares que apresentam somente uma unidade de açúcar, somente um resíduo de açúcar. É o caso, por exemplo, da glicose, da galactose, manose, frutose. Já os oligosacarídeos, eles têm que ser formados por pelo menos 2 resíduos de açúcar. Ou pode apresentar também cadeias curtas, contendo alguns resíduos de açúcar. Esses monossacarídeos, que formam os oligosacarídeos, eles são unidos entre si por meio de uma ligação chamada ligação glicosídica. São exemplos de oligosacarídeos, moléculas como a sacarose, que é o açúcar de mesa, a lactose, que está presente no leite, ele também é um disacarídeo, e outros oligosacarídeos, que depois veremos. Ainda eles podem ser ditos como polissacarídeos, que são aqueles carboidratos que apresentam centenas até milhares de unidades de açúcar, de monossacarídeos. E ainda esses polissacarídeos, eles vão poder ser linear ou podem apresentar uma estrutura ramificada, também como veremos mais adiante. Entre as principais funções dos carboidratos, como eles estão presentes e distribuídos em diversos organismos vivos, as funções são bem variadas. Existem carboidratos que são carboidratos de reserva ou de armazenamento, como é o caso do glicogênio, que é a reserva de carboidrato para o animal, e o amido, que é a reserva de carboidrato para a planta. Ainda existem carboidratos com função estrutural, que fornecem estrutura, proteção para os organismos vivos. É o caso do carboidrato quitina, presente em exoesqueleto de insetos, e a celulose, que está presente, por exemplo, na parede celular das plantas. Ainda existem carboidratos envolvidos no reconhecimento celular e também em processos de adesão célula-célula, célula-matriz. E aí, nessa parte de reconhecimento celular e adesão, os carboidratos envolvidos nesse processo são principalmente os glicoconjugados.
Vamos iniciar então falando um pouquinho sobre os monossacarídeos. Como dito então, quimicamente, os monossacarídeos, os açúcares, eles são aldeídos ou são cetonas. E ainda contém vários grupos hidroxilas ligados na molécula, conforme nessa imagem aqui, mostrando esses dois exemplos de açúcar. Com base nisso, então, os monossacarídeos eles podem ser divididos em duas famílias, que são as famílias das aldoses ou das cetoses, sendo que as aldoses são os monossacarídeos que têm a função orgânica aldeído, e as cetoses, os monossacarídeos que têm a função orgânica cetona. Observando aqui na estrutura, nós temos aqui o açúcar gliceraldeído. O gliceraldeído ele apresenta no carbono 1 uma estrutura que esse C-O, que nós chamamos na bioquímica de carbonila no carbono 1. A carbonila no carbono 1 confere para a molécula uma função orgânica que é o aldeído. Então, esse açúcar é uma aldose, porque tem a função orgânica aldeído e a carbonila está no carbono 1. Observe que nos demais carbonos a presença da hidroxila, que é característico dos açúcares. Nesse outro exemplo de açúcar aqui, a dihidroxiacetona, a carbonila, que é o C-O, ele está presente no carbono 2 da estrutura. E aí, então, nesse caso, esse açúcar, ele apresenta a função cetona, então ele pertence à família das cetoses. Os demais carbonos têm aqui a presença da hidroxila, caracterizando então o açúcar. Então, para saber qual família de monossacarídeo se trata, se é aldose ou cetose, tem que se observar a posição da carbonila no açúcar. Se no carbono 1 é aldose, se no carbono 2, então ele é cetose. Esses açúcares são os açúcares, os monossacarídeos mais representativos da bioquímica e mais importantes, e eles vão estar presentes em diferentes moléculas importantes para o organismo e também nas vias de metabolismo. Por exemplo, o gliceraldeído, que nós vimos no slide anterior, e a dihidroxiacetona, são açúcares que vão ser intermediários no metabolismo da glicose, quando a glicose ela é degradada para a obtenção de energia. Aqui temos a própria glicose, que é muito importante no metabolismo energético, e porque é combustível importante para diversos tipos celulares e muitas vezes ele é essencial. Temos aqui a frutose, que está presente, por exemplo, no disacarídeo sacarose, que é o açúcar que nós usamos no dia a dia. Ainda outros monossacarídeos importantes, nós temos aqui a ribose, que vai estar presente nos nucleotídeos de RNA, e aqui a desoxirribose, que está presente nos nucleotídeos de DNA. Então, esses acabam sendo os açúcares mais importantes e mais frequentes na bioquímica. Os monossacarídeos, eles podem ser denominados de acordo com o número de carbonos em sua cadeia carbônica. Por exemplo, se o açúcar, o monossacarídeo, ele tem 3 carbonos, ele é dito triose. Se ele tiver 4 carbonos, tetrose, e assim por diante. Ainda nessa denominação, pode ser inserido o tipo de monossacarídeo quanto à sua família, se é aldose ou cetose. No caso da triose, se ele tiver a função aldeído, então ele é chamado de aldotriose. Ou se ele tiver a função cetona, então ele é uma cetose e ele é dito cetotriose. E o mesmo pode ser aplicado também para os demais monossacarídeos com mais carbonos em sua cadeia. Os monossacarídeos, eles apresentam em sua estrutura carbono assimétrico, com exceção de um açúcar chamado dihidroxiacetona. Os demais, eles vão possuir carbono assimétrico na sua estrutura, também chamado de centro quiral. O carbono assimétrico é aquele carbono cujos 4 ligantes é diferente entre si.
E isso vai trazer uma consequência, porque esses ligantes eles podem se dispor de diferentes formas no espaço, gerando então moléculas diferenciadas, que são chamadas de isômeros óticos, ou mais comumente chamado de estereoisômeros, que são moléculas diferentes e que na bioquímica isso acaba sendo muito importante, porque estamos falando de moléculas que podem interagir com outras moléculas, com receptores, e essa interação na bioquímica entre as biomoléculas, ela é dita sempre estereoespecífica. Então, se houver a mudança de um estereoisômero para o outro, a interação pode deixar de acontecer. Então, isso é muito importante, conhecer sobre os estereoisômeros e a possibilidade de existência de formas de estereoisômeros para uma molécula. Então, no açúcar, isso é muito frequente. Por convenção, os estereoisômeros, eles podem ser divididos em isômeros D e isômeros L. Podem pertencer a isômeros D ou isômeros L. E já nós vamos entender como diferenciar esses dois tipos. No exemplo abaixo aqui, nós temos a molécula de gliceraldeído, que é uma triose, né? É um açúcar contendo 3 carbonos. E ele pertence à família das aldoses, da aldose. O carbono assimétrico do gliceraldeído é o carbono 2, porque veja, tanto o ligante 1, quanto o ligante 2, quanto o ligante 3 e o ligante 4 são diferentes entre si. Então, esse é um carbono assimétrico e, portanto, para cada carbono assimétrico presente, vai existir um estereoisômero específico dele. Então, no caso aqui do gliceraldeído, como tem um carbono assimétrico, o número possível de estereoisômeros é 2. São 2, porque ele só tem um carbono assimétrico. Nesse caso, então, a hidroxila ela vai poder estar aqui localizada do lado direito da molécula ou do lado esquerdo. Isso, de direita ou esquerda, é quando utilizamos uma forma de representação da molécula no papel, no plano. Mas para facilitar, nós vamos trabalhar somente esse tipo. Então, se a hidroxila estiver do lado direito da molécula, representado do lado direito, esse vai ser um isômero D. E, portanto, ele será chamado de D-gliceraldeído. Se a hidroxila estiver representada do lado esquerdo da molécula, então esse será um isômero L e, portanto, a molécula será chamada de L-gliceraldeído. À medida que o número de carbonos vai aumentando na estrutura, mais carbonos assimétricos vão sendo observados na molécula e, com isso, mais estereoisômeros vão ser possíveis. No caso do gliceraldeído, são somente 2 estereoisômeros possíveis, porque ele tem somente um carbono assimétrico. Então, para calcular o número de carbonos de estereoisômeros em uma molécula, utilizamos a seguinte fórmula. Primeiro determinamos o número de carbonos assimétricos, que seria o N, e aplicamos então na fórmula 2 elevado a N, para encontrar o número de estereoisômeros. No caso do gliceraldeído, calculando, nós temos aqui que 2 elevado a 1 é igual a 2, então são 2 estereoisômeros possíveis. Vamos ver esse outro exemplo, que apresenta mais carbonos na sua estrutura. Então, essa é uma aldohexose que tem 6 carbonos na sua estrutura. Ele pertence à família das aldoses, porque tem o aldeído aqui, e contém 4 carbonos assimétricos. Depois vocês devem observar que todos os ligantes deles são diferentes entre si. E tem que ser analisado, então, para cada um desses carbonos, se os ligantes são diferentes ou não. Se ele tem 4 carbonos assimétricos, então, aplicando na fórmula 2 elevado a 4, chegamos a um resultado de 16 estereoisômeros. Para esses 16 estereoisômeros, sempre a metade deles será isômeros D e a outra metade isômeros L. E aí nós temos que observar a posição da hidroxila mais afastada da carbonila para saber se é o isômero D ou o isômero L. Se a hidroxila do carbono mais afastado da carbonila estiver do lado direito, ele é o isômero D. Porém, se estiver do lado esquerdo, ele será o isômero L.